E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça naquela fase que todo mundo sabe que é, bom, turbulenta para dizer o mínimo, a transição da infância para a vida adulta. Nós vamos explorar uma perspectiva psicanalítica fascinante que, olha, muda completamente a nossa forma de enxergar a tão famosa rebeldia adolescente. Mas, para começar, a gente precisa logo encarar o elefante na sala. Por que diabos usar a palavra síndrome, um termo que quase sempre remete a uma crise médica, a uma doença, para descrever uma fase que é perfeitamente natural do desenvolvimento humano? Parece contraditório, né? E é exatamente isso que a gente vai desvendar neste estudo. Vamos passar rapidinho pelo paradoxo dessa tal síndrome, listar as características que são super saudáveis dessa fase, entender a importância clínica de fazer essa diferenciação e no finalzinho vamos ver quando os sinais realmente exigem algum tipo de preocupação. Então, vamos à primeira parte, o paradoxo da síndrome e como a gente pode repensar o nosso vocabulário. Pois bem, os psicanalistas Arminda Aberasturi e Maurício Knobel usam essa palavra forte, síndrome, basicamente para descrever um pacote bem previsível de comportamentos. O pulo do gato aqui é tirar da cabeça qualquer ideia de doença. A gente está falando de manifestações que são totalmente esperadas, elas não são patológicas, mesmo que, à primeira vista, pareçam super problemáticas. É verdade que esse termo causa um certo estranhamento hoje em dia, mas ele foi escolhido a dedo pelos autores. É tipo uma forma de avisar que todo aquele caos, tanto interno quanto externo, faz parte do roteiro, sabe? Não tem absolutamente nada para ser curado aqui. E o grande desafio, claro, é que essas características que são perfeitamente saudáveis, quase sempre parecem um baita problema para quem está olhando de fora, como as famílias e os educadores. Afinal de contas, é uma reestruturação muito intensa e, convenhamos, bem barulhenta. Passando para a segunda parte, as características esperadas e saudáveis, que são basicamente os marcos desse desenvolvimento. Olha só, a base de tudo isso é aquela busca implacável pela identidade. É aquela pergunta constante: quem sou eu? E isso acaba resultando naquelas mudanças drásticas de estilo da noite para o dia, sabe? E claro, vem junto no pacote as clássicas oscilações de humor. O adolescente vai da euforia absoluta àquela irritação profunda em questão de horas e tá tudo bem. Além disso, tem o atrito com as figuras de autoridade. E, gente, não é só birra, tá? Na verdade, é quase um requisito do sistema. Questionar as regras é a principal ferramenta deles para construir autonomia. E, ao mesmo tempo, a opinião daquele grupo de amigos passa a valer ouro, importando muito mais do que qualquer validação que venha de um adulto. Esse também é o momento exato em que surge aquele pensamento crítico e abstrato, que é fascinante. O adolescente começa a ter reflexões super profundas sobre a sociedade e a moral. Só que, ironicamente, isso acontece lado a lado com umas atitudes incrivelmente infantis. É uma verdadeira montanha-russa de maturidade. E para fechar essa fase de descobertas, tem a sexualidade, o reconhecimento do próprio corpo, a formação da identidade sexual e todo aquele interesse crescente por relações afetivas. Tudo isso são peças vitais e totalmente saudáveis dessa imensa reestruturação física e psicológica. Isso nos leva à seção 3, a importância clínica e a diferenciação, que é uma distinção vital. Sabe, encarar todos esses comportamentos turbulentos como uma síndrome normal é incrivelmente importante. Isso funciona como um filtro, dando uma base super sólida para os profissionais e para as famílias saberem exatamente o que é típico. E, o mais importante, evita aquele pânico generalizado diante do que é só o crescimento natural seguindo o curso dele. Quando a gente consegue traçar uma linha bem clara, colocando de um lado os marcos normais do desenvolvimento que a gente acabou de ver, e do outro os sinais reais de sofrimento psíquico, a gente evita de sair diagnosticando e patologizando os jovens de forma injusta. Entender onde fica essa fronteira é o que realmente faz a diferença para a saúde mental. E isso nos leva à nossa quarta e última parte. Quando a coisa se torna preocupante, como identificar os verdadeiros sinais de alerta? Porque, no meio de tanto caos que já é esperado, fica a dúvida. Quando a gente deve realmente se preocupar? Felizmente, o material de origem traz critérios muito bem definidos para a gente avaliar quando a linha da normalidade foi cruzada e o adolescente entrou em um território que precisa de cuidado. Os verdadeiros alertas vermelhos, aqueles que exigem a atenção de um profissional, incluem o sofrimento intenso e persistente que simplesmente não oscila, um isolamento extremo da família e dos amigos,
Comportamentos que são claramente autodestrutivos e, claro, um prejuízo significativo e mensurável no dia a dia, seja na escola ou na vida social. É a quebra de funcionalidade que dita a hora de intervir. E é legal pontuar que todos esses insights estão estruturados, vêm direto da pesquisa psicanalítica clássica do Aberasturi e do Knobel. O trabalho deles, lá na base, foi justamente tentar desmistificar e traduzir toda essa experiência da juventude. Então, a grande moral da história é que toda essa natureza que parece super problemática dos adolescentes, na verdade é um sinal vibrante de que uma reestruturação psicológica incrível está acontecendo. É literalmente o processo de amadurecimento em ação, construindo o adulto de amanhã. E para fechar essa nossa análise, fica aqui uma provocação. Já parou para pensar como a nossa sociedade apoiaria de forma muito diferente as próximas gerações se a rebeldia adolescente fosse universalmente reconhecida como um marco de saúde que precisa de espaço e não como uma doença que precisa ser curada? Pense nisso. Um abraço e até a próxima.